Muito boa noite a todos bem-vindos aí. Terça-feira, dia oficial do nosso Podpaiva. Ontem foi uma edição especial com o deputado estadual, o professor Wendel Mesquita. E hoje já estava marcado e eu gosto de confirmar minhas coisas. Então eu tenho um convidado aqui hoje muito especial para quem quer ir saber um pouco mais sobre o início da advocacia, a trajetória, as dificuldades e saber também sobre a vida cristã. Ele está se tornando referência aí. É muito bom conciliar, né, a profissão, a vida social, a vida profissional, saudável e, além de tudo, o mais importante que eu aprendo com ele também, o principal é ter fé em Deus. Então, o Elmar, você está aí do caminho, né? Seguindo direitinho a palavra, tudo certinho. Eu não sou tão, assim, religioso quanto ele, tenho a minha fé em Deus, mas ele é um exemplo quanto a isso que eu venho admirando muito. Inclusive, tudo que ele posta lá, eu faço questão de repostar quando ele me marca. Acabei falando o nome do convidado, né? Só que vocês não sabem aí que o doutor Elmarques, que é advogado, né? Pai de família, foi a primeira pessoa que trabalhou comigo. Isso mesmo. Eu não tive estagiário. O Elmarques é meu amigo de faculdade, é meu irmão, camarada. Então, comecei, né, nossa amizade ali no primeiro período. Depois, ficamos amigos. E foi a primeira pessoa que trabalhou comigo há 8 anos, em 2015. Então, não poderia deixar de trazê-lo aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu tempo, que terminou de fazer uma audiência pesadíssima, inclusive eu passei lá. E agradecer por todo o companheirismo, pelo amigo que você é, né, e por estar aqui essa noite. Então, com você, a palavra, meu grande amigo e irmão, é o Marques. Glauber, a todos, muito boa noite. Irmão, é um privilégio, você sabe disso, eu te considero muito. As portas da advocacia criminal foram abertas por você para mim. E poder conciliar, ter você também aí como um amigo, uma referência, que você sabe o nicho que você me trouxe e todas as possibilidades que a gente teve. Não só eu, mas como toda a minha família é muito grata a você por tudo isso. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, à época ela ainda era muito pequena quando a gente começou, e foi ali que tudo se abriu, tudo se fez vertente. Na época eu ainda era um advogado que militava na área de família, né? Com muita dificuldade ainda, né? Muita. Não era uma área de família militante, né? Aquele área de família aventureiro, né? Exatamente. O pessoal que não conhece a gente, muitos, né, encontra eu e o Marcos por aí, sabe a nossa amizade, o respeito, o carinho pelo outro. Inclusive, nunca aceitei ninguém falar mal, mas nunca ninguém nem chegou a falar mal do El Marques, porque ele não é tão polêmico como eu. Mas eu tenho certeza que várias pessoas já tentaram falar mal de mim para ele, e ele sempre me defendeu, né, com unhas e dentes, porque eu vou ser assim, eu vou morrer polêmico, eu nasci desse jeito, então não tem como as pessoas não falar de mim. Então, né, querendo ou não, um dia, né, quem sabe eu dou uma sossegada, talvez, não sei. Você é igual Romário, né, velho? Tipo igual o Romário, né? Eu fico vendo o Romário hoje em dia aí, ó. Romário baixinho é foda, entendeu? Então, tipo assim, foi polêmica a carreira toda, ganhou Copa do Mundo, foi o melhor do mundo, aposentou no futebol, mas continua com o mesmo jeito de barrento, com a mesma forma de ser polêmico, mas é uma boa pessoa, Claro. Né? Inclusive um bom profissional hoje em dia como senador. Político. Então, eu tenho mais ou menos o temperamento dele. Mas eu conheci o Max no primeiro período de faculdade na UNA. Né? Só que depois tivemos que afastar um pouco, porque veio a gravidez da sua esposa, né? Exatamente. Da Ana Júlia que tá aqui. Ana Júlia que tá aqui. Você ver. A filha dele tá aqui hoje com 15 anos na nossa frente. E naquela época de faculdade, você já vai fazer 20 anos, né? Nós terminamos a faculdade em 2006, já estamos em 2023. Então só isso aí já tem 17 anos. E ali eu conheci ele e fomos formando amizade. E eu me recordo, eu vou contar a trajetória dele, né? Que uma vez, aqui no Barro Preto, ele passando, aí me cumprimentou, perguntou como que eu tava. Aí eu falei, né, da advocacia criminal, já tinha... quantos anos? 5 anos. 5 anos. Não, peraí. Tinha 3 anos já que eu tava atuando. Porque eu parei por 2 anos e meio. Então tinha naquela época tinha 3 anos que eu estava atuando, e aí, pelo que eu conversei com ele, né, em questão do criminal, eu nunca tinha ouvido falar disso, né, da prática da advocacia criminal, foi quando ele criou interesse. Mas vou deixar para ele contar a história, vou contar não. Com você a palavra aí, conta pra gente um pouco, irmão, o seguinte: como que foi a sua infância, a sua juventude, e o que fez você despertar pelo caminho do direito? E o que você trabalhou antes também é muito importante o pessoal que está assistindo saber. Porque eu gosto de fazer isso, Marcos, porque tem muitas pessoas com talento, mas pessoas que estão sem disciplina. Exatamente. Por que eu falo disciplina? Motivado, eu não acordo todos os dias motivado. Você entendeu? Tem dia que eu acordo. Todo mundo sabe quando eu tô motivado e quando eu não tô.
Agora, a disciplina tem que ter. Então, o que falta, talvez, é mostrar para as pessoas o caminho, pessoas talentosas, que se você tiver disciplina, se você tiver foco, se você buscar por um objetivo assim como você buscou, e eu elogio isso, principalmente para minha mãe, sempre, né, falo bem de você, ela pergunta de você. Obrigado. Inclusive, naquela vez você saiu do escritório, foi lá para Sabará, pensou que você tinha de morar em Sabará. Eu falei, não, mãe, ele foi trabalhar em Sabará, mas como que ele trabalhava em Sabará e morava em Belo Horizonte? Eu falei, porque é só a divisa. Não era, né? Aí que ela entendeu. Aí que ela entendeu. Então, eu sempre, né, parabenizo, dou exemplo seu no escritório, né, de você ter aprendido, ter lutado e conseguido virar a chave. Então, o que eu quero mostrar para o pessoal que está assistindo em casa aí? Que tudo tem um tempo, tá? O tempo de Deus, nosso tempo aqui, nessas 24 horas no dia, 365 dias no ano, 30 dias no mês, esse é o nosso tempo do homem. Mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, certo? Então, o Marx teve, né, a humildade em aprender, caminhar, dedicação, persistência, dificuldade. Então, eu queria que vocês ouvissem, tá? Dele, nada combinado, de tudo que ele passou, tanto na vida como dificuldades e virada de chave. Né? E o que ele busca ainda além para o futuro. Então, com você a palavra. Irmão, começa com a gente aí, que agora eu sei que você vai falar aí, que eu vou tomar um Red Bull aqui. Obrigado. Cara, antes de qualquer coisa, a gente precisa mencionar o quanto família é importante. Deus em primeiro lugar, família e depois o trabalho. Mas, enfim, quando eu comecei a entender por gente, eu tinha uma pessoa que era minha referência, que era o meu pai, né? Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe técnica em enfermagem. Então eu tive uma adolescência, uma infância tranquila. Não tive dificuldades nesse período da vida. Mas sempre buscando algo a mais, sempre queria algo a mais. A profissão de motorista sempre me encantou muito. Então até hoje eu gosto muito dessa situação, desse hobby. Dirijo hoje muito por prazer. Lógico que tem as atividades nossas do dia a dia, mas eu gostava muito dessa situação. Mas eu via no meu pai uma pessoa que queria algo a mais de mim. Então eu falei, eu vou decidir fazer uma faculdade. Sim. Só que meu pai faleceu muito, eu ainda estava muito jovem, eu estava com 14 para 15 anos. Então naquele período que meu pai faleceu, eu conheci diversas pessoas ali, onde eu moro até hoje. E ali algumas coisas aconteceram e eu falei, não, eu não posso permanecer assim, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a diferença. Terminei meu ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, entrei para a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu falei, você o quê? Você é administrador de empresa? Não dá. Você é médico? Não dá. Você é advogado. Advogado, acho que tem a ver comigo. Então, eu gosto de fazer um mapa, né? Você tinha paixão pelo volante. Exatamente. Sabe? Tem até hoje. Até hoje. Mas o seu pai não queria que você seguisse o mesmo caminho que o dele por algum motivo de sofrimento, de ser uma vida difícil. Isso é igual o meu pai foi comigo. Né? Eu segui a profissão do meu pai como mecânico de motos, mas ele virou pra mim e falou assim, ó, tudo isso que eu tô vivendo, eu não quero que você viva. Eu quero que você faça a faculdade mais que isso. Meu pai que eu fosse militar, você sabe disso. Né? CFO ou CPOR. Então, assim, mas aí meu pai me obrigou. Falou, você vai fazer direito. No seu caso, não, seu pai queria você na faculdade. Algo, né? Queria algo. E nesse algo eu me vi no direito. Mas não me via no direito ainda como um advogado. Pensei em algumas vezes fazer direito para ter um concurso, para tentar algo nesse sentido. E aí eu entrei na faculdade de Direito. Já tinha minha esposa, Elaine, a quem eu mando um abraço nesse momento. E digo ser né? muito importante, né? Você já conhece, é. Você sabe da minha história desde o início, você conhece ela da faculdade ainda. Aquela primeira, só um adendo, aquela primeira festa de faculdade que eu fui, era sua. Eu fazia festa demais. Uma festa sua. Ninguém me convidava. Você mesmo? Me convidou para uma festa, eu levei lá. As coisas, né? Você lembra? É tão legal reconhecer a esposa, a mulher que você tem do lado, igual o Fabiano, dono da pizzaria Anápolis, que pra mim hoje em dia é a melhor pizza que tem. Ele veio aqui e falou, Glauber, eu quebrei. Ele montou uma empresa lá em Venda Nova e falou, quebrei. A Bárbara trabalhava, a esposa dele trabalhava naquela farm. Sim, do Pátio Savassi. E ganhava comissão muito boa. E depois ela montou a própria loja dela. E falou assim, quem segurou minha onda durante esse tempo aí, até eu segurar, né, firmar a perna de novo, é minha esposa, entendeu? Então isso assim, quem tem uma pessoa do lado e sabe valorizar, eu acho muito gratificante isso, entendeu? Isso é importante mais, né? Nesse adendo aí, Elaine, inclusive, quando eu me formei,
A Elaine segurou a onda por 2 meses. Pra você ver. Por 2 anos, 2 meses. Aham, por 2 anos. Por 2 meses tava bom, né? 2 60 anos. dias. Eu não tinha dinheiro pra almoçar. Era ela que depositava o dinheiro pra mim poder almoçar. Mas enfim, comecei a fazer faculdade, ainda não me via ali como um advogado. Conheci você, conheci outras pessoas Sim. da época lá na faculdade, que alguns hoje são advogados, outros ainda não. E ali aconteceu um time na minha vida. Ali foi um divisor de águas ali. Porque naquele momento eu tinha uma vida estável. Já era estagiário de um grande escritório, mas escritório de massa, advogava na área civil e tributária, então não tinha nada a ver. E eu engravidei com a Elaine, da Ana Júlia, que está aqui hoje, inclusive. E nesse momento eu me vi obrigado a ter que trabalhar de carteira assinada para ter um plano de saúde, para dar um conforto à minha filha. Pensando no futuro dela, né? E a Elaine, naquela época, estava prestes a terminar a faculdade de enfermagem, da qual hoje ela exerce com muita maestria. E aí, nesse momento, Glauber, naquele momento ali, eu tive que parar de estudar. Aquilo para mim foi muito doloroso, mas era necessário. Foi na época que eu estudava com você pela manhã, com diversos colegas ali. E aí eu parei e fui trabalhar com moto. E é o que eu trabalhava, né? Só que você foi pra parte de vendas e eu continuei com a mão toda suja de graxa, né? E aí eu tive a necessidade de parar por 2 anos e meio. Que era o período, inclusive, que Elaine iria terminar a faculdade e iria começar a trabalhar. Elaine terminou a faculdade com 1 ano e mais 1 ano e meio até ela se estabilizar, né? E ali, naquele momento, eu comecei a trabalhar numa loja, numa concessionária de moto muito legal em Belo Horizonte. Isso. E aí eu te encontrava. Né? Que é autorizada Suzuki. Exatamente. Na época, o auge era Suzuki. Né? A moto esportiva era Suzuki. Mas hoje em dia eu vejo a BMW dominando. Com certeza. Né? Eu tenho, porque eu tenho, não. Hoje a BMW dominou e tá pra vir uma que tá dominando mais ainda, que é a Triumph. Principalmente agora com a 900, você viu? No estilo Big Trail. Big Trail. Mas se você for falar de moto esportiva, moto conforto, ainda continua com a BM. BMW, né? Entendi. Não tem outro patamar ali de competição direta, né? Mesmo tem os amantes, né? Da Triumph não tá tão assim, Ainda não. Ainda não, né? A BM se supera. Lógico que tem os amantes de cada marca e de cada modelo. A gente não tá aqui discutindo isso. Mas a BM, no meu ponto de vista, ela eu lembro. É tão legal isso, gente. Sabe por quê? Naquela época, eu consegui peça Suzuki. Meu pai, que tem a Suzuki 1100 até hoje, era muito difícil. Então, até hoje, né, a gente sabe, quando vai tentar comprar uma peça não autorizada para um carro esportivo, para uma moto esportiva, você tem que ter um bom atendimento, um bom relacionamento, né? Porque tem o prazo de entrega, tem as formas de pagamento que você tem que negociar, tem o desconto que você pede à vista. Então, o que eu fazia? Na concessionária, lá na Barão Homem de Melo, eu já tinha amizade com ele, né? Não é que ele me ajudava em nada, mas eu pedi um desconto. Tinha, porque era uma maneira de eu ter um lucrinho a mais, né? Talvez eu comprasse ali alguma coisa. Até mesmo pneu, né? Original, essas questões assim. Eu lembro que eu buscava muita coisa lá. Então, o Max me dava um descontinho. Descontinho, às vezes, de 15%, 10%. Exatamente. Mas eu ganhar aquilo ali do meu cliente era muito bom. Gratificante. De quê? De uma amizade que a gente construiu na faculdade. Ele pedia autorização pro gerente dele, que eu até esqueci o nome dele, né? Paulo. Pedia autorização pro gerente dele e eu comprava por um valor e vendia como se não tivesse o desconto do meu cliente. Às vezes meu cliente até sabia, mas sabia que era mérito da minha correria. Exatamente. Então, desde novinho, eu sempre fui trambiqueiro, sabe? Mas trambiqueiro lícito. No bom sentido. Até hoje eu sou. No bom sentido. Até hoje eu sou. Então, se eu tenho a oportunidade, Glauber, você vai ganhar 2% aqui, dependendo do negócio, eu entro no jogo, né? Vai ganhar 10%, 15%, eu entro no jogo, né? Tudo de forma lícita. Então, naquela época, eu já fazia essas correrias assim, né? Só pra passar um filme na cabeça. Mas só que aí, nessa época, eu já nem tinha mais esperança que você fosse retornar pra faculdade. Né? Você estava ali, eu achava, por quê? Eu trabalhava com a mão toda suja de graxa. Ele vendia a roda, ganhava a comissão dele. Às vezes mais do que eu tava ganhando do meu cliente. Na época era um bom salário. Um bom salário. Bom salário. A Suzuki, na época, dominava. Vendia. Os encontros de moto era lá. É a B-King, né? Os encontros de moto era lá. Aqueles Red 750. 750 era muito. Os Red 1000, era só Suzuki. E ainda tinha os acessórios, né? Exatamente. As rouponas top tinha lá, capacete, Alpinistar, trem tudo. A Barão ali era super point. Então, neste momento, talvez eu não tenha te falado isso, né? Eu sentia que o Marx, né? Ele tinha uma qualidade de vida melhor do que a minha. Por quê? Eu estava estudando, continuei estudando, mas
O meu serviço era muito pesado, você lembra? Velho? Era coisa de louco. Lembro. Era correria, mas correria mesmo. Né? E eu vendo ele ali, trabalhando, limpinho, rindo, com a risaiada, brincando, gordo pra caramba, que trem todo, né? Era bem gordo, não vou falar disso aqui. Faz parte. Mas eu não ligava, eu falava assim, velho, ainda bem que foi pro caminho ali, tá ganhando grana. Né? Quem sabe um dia eu vou trabalhar numa loja grande dessa também, não sei o quê, porque eu não pensava nunca também ser advogado, não. Nem Eu queria só formar, né? Mas vai lá, continua. E aí eu tenho que mandar um abraço pro dono da Superbike, né? Não posso deixar. Cristiano Werneck, um abraço, obrigado por tudo também. Mas aí trabalhei na Superbike, trabalhei lá por 2 anos e 4 meses. No mês seguinte, 2 anos e 5 meses, eu retornei pra faculdade. Retornei no período da noite. E aí eu te encontrei. Você tava com a CBR 1000 vermelha. Já vermelha. Você ia pra aula com ela. Isso. Já no finalzinho do curso. No finalzinho faculdade. do curso, é. E ali nós voltamos a ter um relacionamento, a gente encontrava, tinha outras pessoas também ali na faculdade, a gente conversava e tudo, e ali eu me via distante de vocês, porque eu falava, a minha turma vai formar. E foi a primeira turma a formar em Direito da UNA. Exatamente. A primeira turma da UNA. Da né? UNA, que a turma de 2010 foi a primeira turma em Direito da UNA. Exatamente. E ali eu me via muito distante de vocês, eu falava, poxa, todo mundo tá formando e eu ainda não. Mas eu falei, eu não tenho outra escolha. Se eu quero a faculdade, eu tenho que estudar. Só que tem que ali ainda ficou muito difícil, porque só a Elaine trabalhava. Eu ficaria triste só por um motivo. Por não participar da festa de formatura. Então, eu sou participei. barreiro. Você nem ligou pra isso, né, velho? Foi essa o que você menos pensava. Deixa a festa pra lá. Você nunca foi de beber, de curtir, né? Exatamente. E aí eu me vi também. Aí vocês formaram, finalizaram. Aí a gente teve um lapso aí que a gente não se encontrou. Foi. Eu tive que mudar de faculdade. Na época, fui para outra faculdade devido a mensalidades, né? E aí eu fui para outra faculdade e consegui me formar na outra faculdade. Eu me formando na outra faculdade, passei na OAB também, assim, logo na sequência. E eu comecei a militar na área de família. Por quê? Eu entendi que a área de família é onde eu conseguia me atuar. E era a minha limitação aquilo ali. Mas eu me via na necessidade de fazer algo a mais. Eu sempre tive isso comigo. Quando você chega num determinado ponto, você precisa de algo a mais. E eu ali na advocacia de família, eu falava, poxa, mas não tá desenvolvendo, não tô virando. O dinheiro não chega, as amizades não chegam. Aí eu já te via, já te acompanhava. Você tava com o escritório lá perto, no bairro próximo, trabalhando lá no Santo Inês. Era no Santo Inês, com a Jaime, Santo Inês, Aí eu falei, poxa, tem o Glauber. Vou ligar pro Glauber. Aí eu te liguei algumas vezes, você não me atendeu. Isso. Mas eu acho que você não tinha meu número mais também. Não tal. lembro direito como que foi. Não lembro também. E aí eu te vi, eu fui lá no escritório uma vez e conversei com você. Lá no escritório. Foi. Tinha uma mesa de sinuca bacana. Era à noite, nós fomos lá em cima, tinha os cômodos tudo, foi isso mesmo. Tinha uma geladeira fantástica lá. Uma geladeira muito bonita. Isso em 2013 ainda. 2013, 2012, 2013, exatamente. Foi. Exatamente. Jaime também tava lá. Jaime tava lá. Na época o Jaime tava lá. E aí a gente conversou ali e eu falei assim, poxa vida, será que minha área é mesmo direito de família? E continuei. Aconteceu o fato com o Jaime, fatídico. Final de 2013. E aí você teve aquele momento seu ali e tal, e a gente se encontrou logo após, quando você retornou à advocacia, quando você voltou a frequentar o fórum. Isso. Eu vinha pro fórum pra ficar andando à toa no fórum. Não tinha nada a fazer, né? Não tinha, para as pessoas me verem. Quem sabe me viam e via ali um advogado e necessitavam de um advogado. Até o dia que eu te vi de novo. Aí eu te falei, Glauber, cara, eu não tô advogando, tem pouco cliente. Deixa eu ir pro seu escritório, cara. Deixa eu ir pra lá. Eu tinha montado o escritório pequenininho, né? Simplesinho ali. O primeiro que eu montei da parede laranja, com a minha foto preto e branco, mas essas fotos de impressão de adesivo. Sinistro. Um trem bem assim, tipo assim, impressão de R$30. Eu fui e colei ela no vidro lá pra tampar o vidro, porque senão ia ficar pegando sol, né? Exatamente. E aí eu te falei, você de imediato, cara. De imediato. Falou, vai pro escritório. Vambora, vou colocar a mesinha lá pra você. Vai pro escritório. E o que eu achei mais engraçado naquele momento, eu acho que você também não lembra disso. No segundo dia que eu estava no seu escritório, você me deu a chave do seu escritório. Foi. No segundo dia. Era uma porta de vidro, só trancava a porta de vidro. A porta de madeira não fechava, não. Era só de você vidro. me deu a chave do seu escritório. Você falou assim, não, você pode chegar a hora que você quiser. Eu lembro que você te falava assim, não, Globo. Mas eu tinha uns livros lá, uns livrão meia boca lá, mas tinha. E você falava, não, eu vou chegar mais cedo. Chegava cedinho, que eu não gostava de chegar cedo de jeito nenhum. Até hoje não gosto. E você ficava estudando os livros, né? Do Greco, livros assim, livros bem didáticos, Bittencourt, lembra desses livros lá? O Código, né? E eu lembro, gente, que é legal, que eu tinha uma mesa grande e ele tinha uma mesa pequenininha. E ele pesava uns 130 quilos, sabe? Não era isso?
Eu fui sacana. Eu fui sacana. Não é que eu fui sacana. Minha mesa é gigante. Só que não cabia nós dois. E tinha uma mesinha do tamanho dessa. Exato. Ou menor. Ou menor. Era o tamanho dessa aqui, 1,20 m. Eu falei, ó, tem que a mesinha ali, você quer ficar lá? Aí, não, pra mim tá ótimo. Aí ele ocupava a mesa toda assim, ó. Ficava desse jeito na mesa, só que o que eu gostava é o quê? Que toda hora que eu chegava no escritório, ele tava lá estudando e lendo. E ele ficava um pouco distante de mim. E toda hora que eu tava fazendo alguma coisa, conversando com o cliente, atendendo o cliente, ele ficava estudando e ficava assim, ó. Exatamente. Olhando de rabo de olho. Exatamente. Ficava assim, olhando de rabo de olho. E não entendia nada do criminal. Nada. Né? Não sabia nada, do nem criminal. por onde começar. E eu desembolado, já com o cliente, começando a ganhar um dinheirinho, que entra em todo. Na época eu já andava do Mini Cooper, você lembra? Um carrinho top naquela época, né? Antes de ter a Mercedes. E ele só com humildade. Ele não crescia o olho no que eu tinha. Ele não queria pegar os clientes. Ele não queria aprender de falar, seu Globo, deixa eu aprender com você, não. Ele ficava de rabo de olho assim, como se diz. Se eu tiver que aprender, é o que vai chegar aqui. Se você quiser me ensinar, eu vou te ensinar. Até que um dia, falei, vai, continua. Até que um dia, cara, aí... Bem próximo, não ficou muito tempo, não. Foi nem muito tempo, não. Até que um dia... O que aconteceu, na verdade? A gente tinha um prazo, não sei se você vai lembrar disso. A gente tinha as alegações finais pra fazer. E você se atrelou a outra situação e você não conseguiu. Na época eu tava lá com um direito de família, mas lendo criminal. E aí você pegou e falou assim, ó, eu preciso protocolar isso aqui amanhã. Ah, tá, tem esse detalhe, gente. Vamos voltar aqui pra gente ficar por lá. Quando eu dei a oportunidade pra ele, não foi pra ele trabalhar no criminal comigo. Foi pra ele ganhar um dinheirinho e ter um lugar pra atender os clientes dele também. Exatamente. E porque eu achava bonito. Exatamente. O cliente virava pra mim e falava, seu Glauber, você pega casa de família? Eu sou só criminalista. E batia no peito e dispensava o cliente. Achava que era chique falar, sou criminalista, como se diz. Não vem falar comigo de direito de família, direito de trabalho, não, que você tá me humilhando. Exato. Aí depois eu parei pra pensar e falei assim, pô, gente, peraí. Se eu pegar o caso de família, delegar pra ele fazer e eu ganhar também, a gente ganhar junto, o meu cliente de família pode ser que depois ele venha a ter um caso criminal e também ele vai me indicar para quem precisar. Então eu vou aumentar minha carteira de cliente, vou ganhar dinheiro, vou dar oportunidade para ele e vou ampliar. Foi que eu comecei a ter uma visão ampla da situação. Porque o Gêmeo era assim, pegava... Os advogados daquela época eram tudo assim. Falava assim, eu sou criminalista. Até hoje deve ter advogado assim, conservador. Eu sou criminalista. Aí você vai perguntar uma dúvida, às vezes numa reunião, num jantar, não sei o quê. Fala, não fala disso aí comigo, não. Isso eu não quero nem saber, né? Tipo assim. Aí eu enxerguei e falei assim, não, opa, peraí. Vou pegar também caso de família. Só que aí, eu comecei a precisar de alguém para me ajudar no criminal. Aí o Marcos aproveitou a oportunidade. Pensou assim, pô, tudo bem, nós estamos aqui no direito de família, mas não tá eu tô achando aquele trem legal ali. A vida que ele leva é legal. Não sei o que, não sei o que. Aí foi quando eu te pedi pra fazer a alegação final, não foi? Conta aí. Aí você me pediu uma alegação final dos meninos lá de Santa Cruz. Sinistro processo, 3 volumes. E o que mais marcou nessas alegações finais é que eu não sabia como fazer. Alegação final. Um processo gigante, caso. Depois você absolveu. A gente absolveu, cara. Você lembra que você pegou o processo depois e foi lá mostrar pra eles? Eu vou te corrigir. Não foi do Santa Cruz, foi do Ipiranga, que é o bairro do lado. É o bairro do lado. Perfeitamente. Bairro do lado, né? Que foram 750 quilos de maconha e um fuzil. Tinha um fuzil no meio ali, né? Então, assim... E eu tinha 3 clientes na mesma operação. E os 3 foram absolvidos. Né? Isso aí, memória eu tenho demais. Eu tenho um tera aqui na minha cabeça. Aí eu te perguntei, como faz? Aí eu lembro de você pegar e falar assim... Cara... É assim, assim, assim. É assim. Mas você foi meio direto. Eu falei assim, mas e aí? Eu já tinha experiência, eu tava com mais coisa pra fazer. Mas eu falei, mas e aí? Ele falou, é assim, assim, assim. Eu falei, putz, é agora. Vamos pegar, vamos fazer. Aí eu fiz na noite. Eu lembro que naquela noite eu não dormi. E isso tem tanto tempo que, naquela época, o juiz titular é a Neuza ainda. Depois que veio o Dr. Ronaldo Vasques, né? Então, assim, quem proferiu a sentença foi o Ronaldo. Mas quem fez a instrução foi as últimas audiências que a doutora Neuza Guido fez, né? Tanto tempo tem isso, foi isso mesmo. E aí eu lembro que eu não dormi naquela noite. Eu fiz as alegações finais no notebook que eu tinha. Fiz aquelas alegações, mas fiz assim, com o maior zelo que eu podia fazer. E eu cheguei no outro dia de manhã, te mostrei, você leu, você releu, e por fim você falou assim, ficou bom. Eu falei assim, não acredito. Vou contar uma curiosidade, minha memória é muito boa. Nesse dia, eu acordei todo... Não, na verdade, nesse dia eu já acordei com o telefone. No dia do fato, salvo engano, tá? Foi dia... Eu lembro que foi em novembro.
Eu lembro que foi em novembro. Por que você lembra disso, Glauber? Você tem essa memória tão boa assim? Porque foi simplesmente a final entre Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Aí eu não lembro. E o primeiro jogo foi no Independência. Público só do Atlético. Mas eu cismei que no segundo jogo eu também queria ir assistir e ver o Galo ser campeão em cima do maior rival, que é o Cruzeiro, que foi em 2014. O Cruzeiro já tinha sido campeão brasileiro uma semana antes, e era o momento do Galo ganhar a Copa do Brasil a primeira vez, em cima do rival, e pisar em cima da faixa de campeão brasileiro. Um amigo meu falou assim, Glauber, tem um camarote que fica atleticano e cruzeirense. Ninguém briga nesse camarote. E é R$1.000, naquela época, 2014, é R$1.000. Aí um dia antes eu comprei. Aí 6 da manhã meu telefone tocando. Aí flagrante. Eu falei, isso eu não vou nesse trem, não. Aí os meninos falaram, é lá na Polícia Federal. Os meninos lá, não sei o quê. Qual é também. Aí eu liguei a televisão, o trem todo, o helicóptero, que trem todo, tiroteio, parará, parorô. Eu falei, eu tenho que ir. Falei, puto. Falei, não vai dar tempo de eu ir no jogo. Mesmo assim, eu fiquei na delegacia até umas 18, 19 horas. Delegacia, passei em casa rapidão e fui pro jogo, devido ser Copa do Brasil naquela época, até hoje continua sendo assim, o jogo começava 21h45. Então, eu vi o Galo, nesse dia, acordei cedo, acompanhei o flagrante, Polícia Federal, caso repercutir na mídia, aqueles jornais todos, e ainda fui no jogo ver o meu time ser campeão em cima do principal rival. E aí, só que depois... Aí já no outro ano, em 2015, foi quando você fez a alegação final. Né? O processo, que tinha muitas pessoas no processo. Muitas pessoas. E aí, eu lembro que você me deu feedback, você falou, ficou bom. Eu falei, não acredito. Lê de novo, cara. Nós precisamos protocolar, mas lê de novo. Ficou bom, cara, vamos protocolar. Aí aquilo ali foi o êxtase pra mim. Foi, né? Foi o êxtase. Eu falei, eu nasci pra isso. Aí a gente veio protocolar fisicamente. Naquela época só físico. Processo só físico, protocolo só físico, audiência, não tinha videoconferência, não tinha nada disso. Instagram também era só foto. Naquela época Instagram não tinha vídeo, não tinha reels, não tinha ao vivo, não tinha carrossel, não tinha nada disso, né? Aí você protocolava, voltava pro escritório, e eu lembro que aquela petição de cópia, que era só a primeira página... Tinha que colocar eu não coloquei, arquivinho, né? Eu deixei ela do meu lado. Porque todos os dias eu ficava olhando a movimentação do processo. Todos os dias eu olhava a movimentação. Demorou quase um dia para a petição subir para a secretaria. Depois que a petição subiu, o processo foi concluído. Não, e olha você ver, gente, esse fato é de 2014, tá? E este ano, uma menina me procurou porque ela lembrou que eu atuei nesse caso. Ela falou assim, pô, você que atuou lá nos meninos do Ipiranga aquela vez e todo mundo ficou preso, que a pena alta e não sei o quê, e seus clientes foram absolvidos, né? Inclusive, um deles ficou paraplégico, a cadeira de roda, eu visito ele até hoje. O Marcelo, Celim, o júri dele, Celim. Saiu do crime, mas ficou na cadeira de roda, né? Você vê como que é a vida, né? E aí a gente fez aquele protocolo e depois veio a sentença. Sentença de absolvição. Eu não acreditei. Porque a imputação foram várias coisas, né? Era 33, 35, exatamente. 16, era isso mesmo, 33, 35 e 40. Porque a droga era do Paraná. Exatamente. Né? É isso mesmo, 40. E aí a gente absolveu. E aí eu lembro que aquilo também me marcou, porque você pegou o processo e foi lá nos caras dar a notícia. Na Nelson Hungria. Você pegou o processo. Peguei o processo. Você foi com o processo na Nelson Hungria. Nelson Hungria, é isso mesmo. E aí aquilo ali eu falei, não, eu acho que eu vou mexer no criminal. Porque naquela época só mandava pra Nelson Hungria quando era nota falsa ou prisão da Polícia Federal, né? A Polícia Federal levava direto pra Nelson Hungria. Então por isso você estava lá na Nelson Hungria, foi isso mesmo. E aí ali foi o meu marco na advocacia criminal. Aí a gente começou. Aí você já me indicava flagrantes. Quando você não podia ir, eu ia. Teve até aquele meu primeiro flagrante. Nossa, que foi ícone, né? Suadeira danada, porque, né? Vamos passar por aquilo. Foi uma situação de delegacia, né? Bem constrangedora ali, mas que no final deu certo. E ali a gente começou. E aí você foi me dando a oportunidade de fazer as peças no escritório. Que eu já não queria mais peticionar. Você já não peticionava. E aí eu lembro que eu te falava, você falava assim, não, tá bom. Eu falava, Glauber, mas tem que corrigir. Aí você já falava assim, não, eu confio em você, pode ir. Aí ali eu falei, poxa vida, agora eu sou no criminal. E ó, pra você ver, gente, isso daí, ele tá falando de final de 2015. Então, 2012, 2013, 2014, início de 2015, as pessoas ficam achando, mas o Glauber hoje em dia tem uma equipe que faz o trabalho pra ele. Beleza. Mas os 3 anos que eu fiquei ali, ó, sozinho, você lembra, né? E era sozinho. Antes do Elmar trabalhar comigo, ninguém trabalhou comigo. Né? A não ser quando eu trabalhava pro Jaime. Aí é diferente. Mas desde que eu decidi a advocacia autônoma, foram
Foi, né, final de 2013, Exato. 2014 e 2015. Que aí no final de 2015 você veio trabalhar comigo, não é isso? E naquela época eu tava assim, em 2015, eu era menino, mas tava voando. Era um menino que tinha moral, né, que já ganhava dinheiro. Eu lembro uma vez que, eu lembro direitinho, e quando eu te levei a primeira vez na Aglomerado da Serra? Então, levava o Marcos pra tomar café na Aglomerado da Serra, lá com os moradores. Levava ele Eu conheci a advocacia criminal com você. Tomar açaí e cortar o cabelo, né? No Juninho, da barbearia Milagre. No Milagre, Juninho. Milagres. Isso mesmo. Mas conta aí essa experiência doida aí. E aí a gente começou, né, cara? E aí, ali na época, também um outro fato que eu não posso deixar de mencionar, que isso é um presente que você me deu. Eu tenho esse presente até hoje. Esse aí vai ser pro resto da vida, e né? esse presente... Hoje eu tenho 3 daquele. Eu também. Eu não dei um pro meu pai, recém tem 2. Deu pro meu pai. Eu tenho 3 daquele. E aí, quando a gente começou na advocacia criminal, a gente tinha algumas situações que a gente precisava ter para ser um advogado criminal. Pra ser advogado criminal. Era isso aí. Uma delas era um terno preto com uma gravata preta e uma blusa branca. É que o Jaime ensinou isso pra gente, né? Exatamente. O Jaime falava que advogado se vestia assim, né? Desse jeito. E a outra situação era uma corrente de ouro. Uma pulseirinha de ouro. E um... E o Citizen, né? Meia lua. De preferência, meia lua. Eu tinha mais. E o chique era usar, o que o Jaime ensinava, hoje em dia eu não faço isso mais, que era usar a pulseirinha no mesmo lado do relógio. Exatamente. Pra ficar balançando, né? Por tempos eu usei, hoje também eu não uso mais. Não consigo usar mais, no mesmo braço, esquerdo. E aí eu te falava, Glauber, eu preciso cliente, cara, mas eu tenho família, é difícil pra mim comprar um relógio, mas eu preciso ter um meia-lua, cara. Eu sou advogado, tô com você no criminal. Eu falava assim, pô, meu sonho é ter um relógio desse. Aí você pegou e falou assim, calma, vai chegar. Aí um determinado dia a gente acompanhou um flagrante de um 55. E aí o cliente pegou e falou pra você assim, doutor, eu posso te pagar com um relógio? Você olhou pra mim assim, você falou, qual relógio? É um meia-lua. Aí você falou assim, como que esse meia-lua tá? Ele falou, ele tá enterrado. Tá cheio de terra. Aí eu falei assim, não, pegou um meia-lua, cara. O Glauber já tem um. Eu vou comprar esse relógio dele e eu vou falar que a gente vai abatendo. Foi. E aí você falou, vamos lá. Falou com o cliente, a gente conseguiu a liberdade do cliente. Você falou, vou lá passar lá que eu vou pegar o relógio na casa do cliente. Aí o cliente tirou o relógio de onde estava lá. Enterrado mesmo, né? Com medo de sumir, alguma coisa assim, tal. Né? Lá no Serrão. Lá no Serrão. E aí a gente foi lá. Chegou lá, o cliente deu o relógio, você pegou o relógio, passou a mão no relógio cheio de terra. Você falou assim, não, eu pego, tá bom, esse aqui tá feito. Você pegou na mão do cliente. E a hora que o cliente foi embora, que a gente ia entrar no carro, você pegou e falou assim, aqui, ó, esse aqui é pra você. Eu nem quis nem botar no braço. Não, você não pôs nada. Você só pegou e falou assim, toma aqui, esse aqui é pra você. E nunca arrependi, nunca te pedi de volta, nunca, né? Você fala assim... Esse dia eu dei um pro velho, esses dias, o velho nem usa. Falei que, ó, toma, isso aqui é relógio de homem pra você usar. Deu pro velho. Você falou comigo assim, pra ser advogado criminal, você acha que tem que ter um meia-lua, então você já tem aqui, ó, tá aqui, ó. Aí até hoje, antes de você chegar com meia-lua, todo mundo quer perguntar... você vende? Por quanto você conseguiu? Não, meu sonho é ter um desse. Que não sei o quê. Então tem aquele menino hoje em dia, o Guilherme, o Cícero 31, um menino tá milionário não, mas assim, tá rico, com a BMW, a Mercedes, vendendo Cícero o dia inteiro. Porque, e arrumando, né? Reformando. Reformando também, né? Porque quem tem cuidado, aquilo ali é coisa pro resto da vida, entendeu? E aquilo ali me marcou também muito. Aí a gente começou, e hoje eu tenho três meia-lua, um é duel, do meu filho, é o duelzinho, e os outros 2 é meu que tá lá. Mas assim, aquilo me marcou muito. E você, não é pelo preço, é o valor, né? É o valor. Pelo sentimento que a gente tem pela situação. E ali aquilo me despertava algumas coisas do criminal e a gente foi desenvolvendo, você viu que era bem diferente. Naquela época era boa demais trabalhar, né? Não é igual hoje. Nada contra hoje em dia, do jeito que é, mas era uma advocacia diferente. Era raiz, artesanal e era aquele jeitão mesmo, marrento. Você tinha que fazer pancadão, as coisas. Do jeito de chegar no presídio, continuar com aquela advocacia antiga ainda. Exato. Naquela época era advocacia antiga. Hoje em dia é tudo mais moderno, tudo mais tranquilo. Escritório, né? Escritório. Tá na rua. Não, e a execução penal? Nossa senhora, você lembra? Terrível. A execução penal... Você sair daqui pra você ir em Neves, pra você ler um despacho. Um despacho. E chegava lá o despacho. Era esses lugares, né? Era Neves e Igarapé. Neves e Igarapé. Neves e Igarapé. Toda semana tinha que ir, ó. Né? E aí, cara, aquilo ali foi se aflorando cada vez mais entre a gente. E você tendo uma demanda muito grande, né? Os meninos do Ipiranga, do Santa Cruz, da Serra, Cachoeirinha, trazendo aquela demanda e a gente ali no escritório fazendo. Barreiro. Né? E a gente ali no escritório fazendo e acontecendo, até que chegou um certo ponto que eu tava com muito sobrepeso.
E aí, mais uma vez, o Glauber pegou e falou pra mim assim, faz uma cirurgia de redução de estômago. Foi. Minha irmã Falei, fez. você é doido, rapaz? Falei pra você Minha irmã desse jeito. fez e um policial de ENAC fez, porque você não conhecia ele. Eu Não, queria de dizer, jeito eu fui lá e te levei. Não conhecia ninguém. Ninguém. Conhecia Aí eu fui lá e ninguém. falei assim, olha lá como que ele ficou, ó, como que ele era, ó como que ele tá hoje em dia. Aí foi e falou assim, não, faz. Pode fazer. Não, mas os caras, a primeira coisa que o cara falou assim, eu cheguei lá com essa delegacia, todo mundo olhou assim e falou, pô, mas é de confiança? Né? Aí os caras tudo com rabo de olho, né, velho? Que cara gordão lá, tímido pra caramba, não abria a boca, sabia só nada. observando de um Não lado sabia pro nada. outro. Os caras falaram assim, pô, mas é de confiança, né? E a gente sentado no Exatamente. sofá assim, eu falei, não, isso Trocando aí... ideia. E aquele dia a De gente confiança indo minha. lá, Eu falei, quando eu não tiver condição de estar aqui, ele me representa. Exatamente. Né? Inclusive, naquela época, a gente foi lá naquele dia pra conversar com aquele policial sobre a cirurgia. Sobre a cirurgia. Não, te levei lá pra isso. Pra te motivar. Exatamente. Primeiro foi minha irmã. Né? E depois Isso. ele também fez. Eu fui lá pra você conversar com ele, tirar as dúvidas sobre a bariátrica. Exatamente. Né? E aí eu conversei com ele, eu lembro que eu fui pra casa. Cheguei em casa, conversei com a Elaine. Falei, Elaine, vou fazer cirurgia de redução de estômago. Ela falou, faz, véio, claro que faz. Vai lá, faz. Me apoiou e aí a gente fez. No dia que eu entrei pra sala de cirurgia, eu tava com 137,9 kg. E com qual altura? 1,70? 1,74. Nossa, era muita Era coisa. muito peso. Hoje eu peso 80, hoje eu tenho 88 quilos. Você vê. É muita diferença. diferença. É quase a metade. Exatamente. E aí, ali foi também. E um outro ponto que a gente tem que mencionar logo após a cirurgia de redução de estômago, que você falou comigo assim, agora você vai ter uma nova vida. O que você precisa ter agora é um Instagram. Foi. Não tinha, né? Eu falei, para, senhor. Você não acreditava? Com Com o Instagram. Não acreditava. Não tem nada a ver, E eu tinha a GoPro, né? Aí você falou, a gente precisa. Faz um Instagram pra você. E aí a gente fez. Você que me ajudou a fazer, criei e tal. E aí a gente foi num flagrante na época. No primeiro flagrante eu tirei uma foto e essa foto eu tenho no meu Instagram até hoje. Com o rosto desse tamanho, assim, gigante. Alguém foi tirar a selfie. Pareceu só o rosto dele na selfie, né? Exatamente. E essa foto eu fiz questão de deixar no meu Instagram, porque é a primeira foto. E naquela época, pode falar real, você vê. Você tem menos tempo de advocacia que muitos desses advogados que estão aí há mais de 30 anos. Sim. Né? Mas o seu Instagram tem mais história do que esses advogados que entraram em 2016, 2017, Exatamente. entendeu? Então você tem memória no seu Instagram trabalhando em 2015. Exato. Né? E eu tive em 2012. E né? real, né? Real. Memória real. E tá ali, não tem como evitar. Né? Se você entrar na configuração. Mesmo que não tivesse a foto, mas se você entrasse na configuração, ia estar lá quanto que foi a sua primeira postagem. O Instagram tem como lembrar a primeira postagem, quanto que foi, entendeu? E aí aquilo ali foi um dos marcos, né? E aí a gente começou a advogar, né, Glauber? A gente começou a atuar em alguns casos, inclusive, de repercussão. Júri, meu primeiro júri, deu entrevista. Meu primeiro júri que eu fiz foi um caso que repercutiu em Belo Horizonte. Foi. Daquele rapaz, daquele menino que fatiscamente... Estudamos junto, né? Você não, Glauber, vamos pegar, vamos fazer e ler o processo desde o início. Não, desde o dia que nós fomos entregar na delegacia, né? Ele estava foragido, mandado de prisão. Conversou com ele, com a mãe dele, que era uma senhora muito simpática, muito honesta. Conversamos com ela, ela falou, não, eu quero que meu filho entregue, senão eles vão acabar matando ele, lixando ele na rua, né? E aí a gente foi no DHPP, o DHPP ela era lá perto da rua Cerro, no bairro Bonfim. Bonfim, era nem... que tava em obra, que a gente tinha derrubado. Você pegou um pouquinho do São Cristóvão ou não chegou a pegar? Atuando, não. Não, né? Atuando, não. Porque derrubaram o São Cristóvão para construir hoje onde que é o DENARC e o DHPP. Exatamente. Então, por isso que mudou lá pro bairro Bonfim, né? Nas ruazinhas de quebradinha, assim. Chegamos lá, a imprensa toda lá. Lembra? Imprensa toda lá. E eu falei com a menina, fica em silêncio. Matei mesmo. Exatamente. Matei. Quem bateu na minha cara, eu vou matar de novo. Eu falei, pronto, fudeu. Agora arrebentou o processo todo. Agora fudeu. Agora lascou. Você tinha um óculos da Oakley. Você lembra? Foi isso mesmo. E ali, naquele momento ali, eu falei pra você, agora lascou. Mano. Agora nós temos que esperar o que vai. Fique em silêncio. Lotada. Tinha sala de imprensa. Lotada. A imprensa. Lotado, tá todo mundo lá. Inteiro. Belo Horizonte inteira lá. Isso mesmo. Belo Horizonte inteira. E a gente ali novo, né? Novo. Com eu conversando com ele, delegado, gente boa, tranquilo. Cumpriu o que ele falou. Não, vou prender, vou fazer assim, assado, não vai ter esculacho, não vai ter nada, não vai entendeu? ter mídia sobre ele pra denegrir ele, mas se ele falar, não tem como. Pronto. Foi o que ele disse pra gente e ele realmente fez. E ali a gente começou, fomos pro júri, fizemos o júri daquele menino, fizemos outros serviços. Depois, outros serviços. Né? Foram muita coisa que aconteceu e que elucidou a advocacia criminal na minha vida. Agora eu vou contar um caso aqui interessante, tá? Também no início dele lá comigo, teve um dia, eu sempre, né, até pouco tempo atrás eu ia muito em presídio.
E aí, teve um dia que eu não tinha condição de ir ao presídio, que eu acho que eu tinha uma audiência, mas tinha que ir ao presídio. E sem combinar nada, tá? Na hora que vai tirar os presos ali, tinha 3 lá pra tirar. Porque foi tirar e nunca tinha tido contato com os caras. Eram os caras mais temidos de Minas Gerais. Que coincidiu, né? Coincidiu de naquele dia ter que tirar 3. Só podia tirar 3. Até hoje é assim? 3. Nem sei, né? Na hora que preencheu ali, imagina a cena, né? Quem te atendeu lá deve ter olhado assim e falou assim: Não é possível. Não é possível. Eu lembro que eles custaram a trazer. Porque sabia que podia explodir. Tipo aquela cena daquele filme Tropa de Elite 2. Nossa. É tipo aquilo, né? Vai explodir esse trem aqui. Aí você foi lá, conversou com eles, passou, que tinha que passar de informação, processual tinha audiência próximo, né? Tinha que conversar com eles, tinha que controlar a situação, que negócio todo, você foi. Eu imagino que você ficou lá dentro só suando, né? Cara, eu saí de tentando lá... explicar, não sei o quê. Mas o bom... E depois o cliente veio a te contratar. Exatamente. Pra você ver como que o mundo gira, né? E o bom disso é porque o cliente, ele é muito entendido também, ele entende. Né? Então ele sabe quando a gente tá falando a verdade. É verdade, ou mentira, mesmo que esteja. Mentira. Um pouco apreensivo, gaguejando, não sei o quê, mas os caras sabem que você foi ali, né, pra passar uma instrução processual pra eles e deixar isso tranquilo. Real. Não é aquela questão, não. Você vai lá enganar o fulano de tal lá, né? Porque eu também não botava furada, não. De jeito. E outra coisa, e eu sou assim até hoje. Todo mundo que trabalha comigo sempre tem uma bronquinha na advocacia. Quando a bronca estoura, eu vou lá e meto minha cara. Eu ia lá e, não, peraí. Tudo bem, tá, trabalha comigo, mas a responsabilidade é minha. Isso eu nunca deixei ninguém na mão, não é isso? E um fato também que a gente... Eu acho que é por isso que a gente dá muito certo, eu e você. É porque a gente é muito leal um ao outro. É isso. Cliente meu é cliente meu, cliente seu é cliente, exatamente, né? Você é muito sincero Até comigo. em questão geográfica, né? Claro. Se a gente sabe que um predomina mais em certa região em prospecção de clientes, por que eu vou caçar, ficar pegando cliente naquela região ali? É igual na sua região lá, eu não pego cliente lá, porque eu sei que ali você tem seus clientes, né? Eu sei que BH é muito grande, região metropolitana é muito grande, Minas Gerais é gigante. Eu gosto de ficar mais aqui, eu não gosto de ficar viajando, não. Então por que eu vou caçar, ficar pegando clientes, sendo que eu tenho o Brasil todo para explorar? Exatamente. Não é isso? Então, e hoje também é um pouco diferente. É diferente. Hoje a gente já não tá... Eu, por exemplo, não tô setores... Não tenho mais setores hoje. A minha advocacia hoje, graças a Deus... E naquela época de flagrante que tinha? Rapaz, a gente era toda semana inteira. Às vezes custódia, era 3 custódias no mesmo dia. Domingo. Quantas vezes domingo a gente fazia 3, 4 custódias? 3, 4 custódias. No domingo. A gente e eu tinha que ir, né? Que o cliente não aceitava que eu não fosse, né? Eu tinha que ir. E aí também tem um fato que a gente precisa mencionar. A primeira vez que eu fiz uma audiência de custódia foi uma operação desencadeada na Serra. Ali teve muitas, né? Você pegou muito caso, muita coisa. Mas foi uma ali, operação, né? Que eles prenderam 6 clientes seus. Aí você pegou e falou assim... Eu lembro que eu ainda estava muito no escritório, eu não ficava na rua ainda. Você falou assim, eu preciso que você faça, eu vou fazer 4, eu preciso que você faça 2. Eu falei, o que eu vou falar lá, cara? É isso mesmo. Teve até helicóptero, operação grande, teve tudo. Você pegou e me deu as diretrizes, a gente foi. Naquela época ninguém saiu, porque já tinha um pedido de prisão preventiva do delegado que fez a operação. Foi isso mesmo. Então ali já não era a audiência de custódia que iria prevalecer, até mesmo porque era uma operação, né? Que tinha acontecido. Mas aquilo também me marcou muito. Então você, Glauber, na advocacia, me trouxe esses pontos de descoberta. Todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, que eu tive alguma necessidade, era você quem me auxiliava. E você quem abriu essas portas da advocacia criminal para mim. E mais, né, que só não continuou essa parceria, porque na época teve, né, a oportunidade de você trabalhar no município de Sabará. Exatamente. Né? Você teve muita coragem também, porque ele estava aprendendo ali comigo, já estava caminhando sozinho. Só que em Sabará, você ficou responsável por vários processos e não tinha como escolher. Exatamente. Então teve muito caso que ele atuou que ele não chegou a ter essa experiência comigo. Né? Creio eu, talvez um estupro de vulnerável, por exemplo. Né? Então atuou em caso ali que teve. Mas foi ali que você aprendeu tudo mesmo. Ali você, como se diz, eu te dei só a introdução. Exatamente. E o resto você foi e dominou, e foi o que serviu para você caminhar sozinho e ter o sucesso que tem hoje. Exatamente. Né? E aí eu precisei também desenvolver, né? Como você está dizendo. Eu precisei desenvolver para entender toda a sistemática da coisa. Até mesmo porque eu já não tinha você mais. Isso. Porque na época com você era muito mais simples. Você falava assim, por exemplo, faz um recurso especial. E você já me dava as teses. Isso. Eu tinha que procurar... dava um modelo, né? Eu tinha que procurar as jurisprudências e enquadrar o caso ali.
Mas quando eu vim para a advocacia, que eu comecei a atuar sozinho, isso já não tinha mais. Então eu tive que, de alguma forma, aprender. Você começou a estudar muito, até mais que eu. Eu falei assim, pô, você estudando muito mais que eu, né? Exatamente. E lendo, e comprando livro, e eu tinha te visitar, e falava, pô, legal isso aqui. Você comprou até a beca, você empolgou tanto, você comprou a beca, Exato. fez pós-graduação. Exatamente. Teve fazendo assim. Eu falei assim, pô, tá investindo mais do que eu peguei o contato, tem pra comprar minha beca que eu tenho, era muito bonita. Usei primeiro sua beca, não, primeiro eu usei a sua. Exatamente, eu comprei primeiro, depois você foi lá e comprou. Usei primeiro a sua. Aí eu falei assim, pô, Adriane. beca bonita, né? Aí eu falei, vou mandar fazer uma pra mim. Aí ela falou, eu tenho uma pronta aqui, que o cliente não quis. Aí eu falei, então vou comprar essa aí que já tá pronta mesmo. E tem ela até hoje, gosto dela. Linda beca. E aí aí a gente começou e eu precisei me desenvolver, né, cara? Só que tem que a advocacia, ela traz momentos e determinadas situações que a gente precisa inovar. E ali, quando a gente foi trabalhando, foi fazendo, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Aí eu já tinha 2 filhos, esposa, casa, eu tinha uma demanda maior para ser cumprida, né? Então ali eu me vi na essência de ter algo a mais, como a gente disse no início. E a gente começou a buscar algo a mais. Aí eu fui para Sabará, fiz o que eu tinha de fazer lá em Sabará, mas não deu certo, porque o meu feeling é com o cliente. Com o cliente, né? Essa situação que você já é muito além de mim. Minha advocacia ainda é muito artesanal. A gente trabalha em situações, mas é uma advocacia mais artesanal. É muito diferente trabalhar. De uma forma diferente. O seu já é uma coisa mais avançada. Você tomou um outro rumo na situação da advocacia. Do empreendedorismo na advocacia. Exatamente. Né? Sem saber o que era isso, eu quis desenvolver isso. Você né? desenvolver isso. E assim, aí ali, nesse permeio aí, muitas coisas aconteceram, né, irmão? Muita gente batia em você. Nossa Senhora, o tempo inteiro, né? Mas pessoas que batiam e hoje em dia fazem a mesma coisa que eu faço. Hoje são seu fã. Muita gente. Hoje fazem tudo que você faz. Muita gente. Tudo que você faz, essas pessoas fazem. Você viu lá hoje como que é o tratamento diferente. Naquela época, era como se eu estivesse praticando crime. As pessoas viravam a cara pra mim, debochavam, né? Todo mundo ria. Fazer grupinho de WhatsApp, eu ficava me maiando. Quantos grupos a gente tava? Sabe o que acontece? Quantos grupos eu tava? Eu não participava dos grupos de advogados. Eu já sabia que eles iam me marretar. Então eu não participava de nenhum. Só que às vezes o Marcos estava no grupo, da mesma forma que até hoje tem alguns grupinhos que às vezes a Raíssa participa e ela me fala das coisas. Aí, pessoal, tudo que eu postava era motivo de chacota, às vezes trabalhando, fazendo uma audiência, que todo mundo faz hoje em dia. Eu fazia naquela época, o pessoal printava e mandava aqui no grupo. Até o primeiro ir comentar. Depois que o primeiro comentava, aí começava, igual a metralhadora. E mais, eles ainda faziam o grupo entre eles, que era só das minhas fotos. Ele mandava isso pra Camila Simeone, quando eu comecei a atuar pra Camila Simeone, pra Camila, como se diz, esse advogado, você viu, o cara é bobo demais, o cara fica postando que tá trabalhando. Era como se fosse um crime. Algo anormal. Anormal. Eu falava assim, tá, mas eu não tô preocupado com o que ele posta, não tô preocupado com o serviço que ele faz pra mim. Exatamente. Você tá trabalhando pra mim, você tá fazendo um trabalho bem feito, se eu me dou bem com ele, pouco importa ele tá postando na rede social dele, até porque postar trabalho nunca foi vergonha. E as pessoas demoraram até 2017 pra perceber isso. 2017. Em 2020, com a pandemia, aí entrou na cabeça de todo mundo, não só de advogado. Digital. Promotor, desembargador, várias pessoas hoje em dia, juiz. Esses dias agora, né? Eu vi um juiz pedindo exoneração para viver da vida de curso, entendeu? De curso. Exatamente. Então, assim, não tem nada de errado em postar que você trabalha. Exatamente. Né? Só que tem pessoas que têm mais facilidade, né, Glauco? Tem. Igual você tem muita facilidade para isso. Faz automático. É automático. O que você tá fazendo, você posta. Eu, por exemplo, já não consigo. Uhum. Alguém tem que falar para mim, publica uma foto aí, posta uma foto aí. Uma vez na semana faz. Exatamente. Né? Posta uma foto aí e tal. O que você tá fazendo? Posta aí. E aí a gente veio desenvolvendo isso. Mas o ponto que eu quero chegar nesse itinerário é que toda a advocacia, toda a necessidade da advocacia é de um pontapé inicial. Toda necessidade de advocacia é um pontapé inicial. Você teve isso. Uhum. Eu tive isso. Quem tem isso consegue as coisas. É porque é o seguinte. E eu falo, conquistar é fácil, o difícil é manter. Com certeza. Então, por mais que o advogado esteja no mercado de trabalho, às vezes ele pegou um caso, às vezes ele conseguiu um minuto de fama, alguma coisa, beleza. Só que vai chegar uma hora que vai apertar e aí vai ter que decidir. Exatamente. Eu vou encarar essa vida de advogado ou eu vou chutar o balde? E nesses 12 anos que eu tô aí, 80% dos advogados que eu conheci até hoje, 80%
chutaram o balde. Sim, não aguentam. Eles não aguentam. Era cada Advocacia é rostinho, muito maçante. cada pessoa, inclusive na custódia, quando tinha aquela 20 advogados esperando Lembra? pra audiência, lembra? O tanto de advogado e os papos ruins. E eu, mais o Marcos, era os caras esquisitos. Por quê? Ele começou a fazer o que eu fazia e as pessoas começaram a virar a cara pra ele também. Ó, tinha aqui, ó, 100 pessoas. Aqui tinha eu e uns 3 que me acompanhavam. Os 3 que me acompanhavam não tinha nada a ver com essas pessoas aqui. Mas pelo fato de estar me acompanhando, essas pessoas aqui começaram a virar a cara pros 3 que me acompanhavam ali, entendeu? Que era Até hoje raríssimo. tem pessoas que não gostam De mim, que porque você é meu nunca amigo. conversaram É. comigo. É isso aí. Porque sabe que eu e você temos um vínculo de amizade muito grande. Tem pessoas que assim, tem pessoas que Não tomam conversam bronca comigo. da outra pessoa pelo fato da pessoa ser próxima de mim. Exato. Entendeu? Como se, não, se é próximo do Glauber, eu não quero amizade com esse cara, não. Exatamente, É como exatamente. se fosse uma ofensa. E não é. E Tem não é, nada nada a disso. ver, Não tem nada nada disso. disso. E outro, o que eu sempre prezo muito hoje na advocacia é lealdade. É. A gente precisa ser leal com os nossos pares. Igual eu fico vendo, quando acontece alguma coisa com um advogado ou advogada, até mesmo quando um advogado é vítima de um homicídio, de uma tentativa de homicídio, igual infelizmente acontecendo direto, ou então quando o advogado é notícia que ele foi preso e está sendo investigado, eu vejo advogado vibrando por isso, eu não consigo. Não tem jeito. Não tem. Eu nunca. Eu fiquei feliz porque o advogado está sofrendo a consequência, seja física, moral ou contra a liberdade dele. Eu não consigo comemorar algo que é voltado para sua classe profissional. Não Vai existe contra isso. os nossos preceitos Vai, profissionais. vai. Como que eu vou Eu não rir? comemoro nunca, né, alguém que vai preso, até mesmo se for meu inimigo, até mesmo se for meu ex-diverso, alguma coisa assim, porque se eu defendo a liberdade é uma só. Exato. Não tem esse negócio de eu falar assim, um tem que ficar solto, o outro tem que ficar preso. Eu não gosto desse, tem que ficar preso. Não, eu não escolho, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem Então, jeito. se eu optar por escolher se fulano de tal tem que estar preso e o outro tem que estar solto, eu estou julgando. Exatamente. Aí eu não estou exercendo o dom que Deus me deu para correr atrás da liberdade. Aí você não exerce o seu Não exerce o papel. E aí, Glauber, a gente começou, foi aquilo, e aí eu decidi, lá em Sabará, não dá para continuar e precisar vir para BH e voltei a abrir um escritório. Você já tinha uma equipe. Já dava com a equipe. Você já tinha uma equipe trabalhando com você. E numa aí, pegada já totalmente diferente. radical, totalmente Já, diferente. você já tava nível hard, você já tinha elevado o nível, e eu ali. E eu falei, eu preciso ser alguma coisa, eu preciso ser advogado. É verdade, da Mercedes branca. Assim, quando lembra? Eu novinho, gente. Porque eu, assim, né? Eu admiro muito a marca Mercedes. E até então eu não tive a oportunidade de ter uma Mercedes nem usada. Eu lembro que em 2016, o carro praticamente do ano. O carro era 2015, 2016. Todo mundo criticando, todo mundo zoando, não sei o que, do nada. Eu lá, ó. Não é pelo valor material, mas não é pelo preço material, é pelo valor do mérito e da conquista como forma de reconhecimento do trabalho que eu vinha fazendo. E eu lá, ó, dando um rolezinho de Mercedana branca. Não sabia nem andar naquele trem direito, porque eu não gostava de carro sedã. Tive que aprender a andar em carro sedã, né? Então, assim, o pessoal me marretava e eu continuava, até hoje. Me marreta, eu continuo. Só que a minha vida prospera, né? Eu vejo muito essa palavra aí, principalmente em igrejas, né? De prosperar. O que eu busco é isso, é prosperar. Mas entendeu? você sabe por que você prospera? Porque você planta prosperidade. Você ajuda as pessoas. É isso A mesmo. gente não tá falando aqui de religião, nada E disso. ajudo sem Mas querer nada. Você sabe, em troca. você quer saber a qualidade de uma pessoa? É a forma que ela trata os outros quando o outro não tem nada pra A entregar dar pra em ela. troca. É isso mesmo. A dar em troca. Eu sou assim, entendeu? E vou morrer assim. Claro, né? isso é um dom seu. Isso é uma virtude que você tem. E aí, cara, eu ali naquela época, 2016, 2017, eu encontrei a Deus. Naquele momento ali, foi um momento também exordial na minha vida em que eu tive um encontro com Deus. Tá, então antes desse encontro com Deus, realmente você passou por uma dificuldade na sua vida. Qual foi a sua maior dificuldade, o seu pior momento, quando que foi? Cara, o meu pior momento foi quando eu me vi na necessidade de ser algo, de fazer algo na advocacia que eu ainda não fazia. A minha esposa já era uma referência na área dela. Eu pensei que fosse quando você trancou a faculdade. Então não foi quando você trancou a faculdade. Não foi. Não foi. Porque você foi um serviço até Melhor. na época. Eu fui ganhar dinheiro. Ali eu ganhei dinheiro. Ali eu consegui comprar carro zero.
Então foi naquele Ali eu momento consegui que você já conhecer era pessoas. advogado, mas Exatamente. que você não era reconhecido por nada. Não era ninguém. Ninguém. Nem o seu vizinho dava moral pra Ninguém. você, né? Eu não era um advogado. Não, o pessoal Ninguém do seu me via bairro não como- sabia que você era advogado, Não não. sabia. É isso mesmo. Não Aí depois você sabia. começou a andar comigo, todo mundo, aí então a pessoa te começou a te cumprimentar Como melhor. advogado. Você me falou isso aí na época. Exatamente. E aí eu encontrei a Deus. Quando eu encontrei a Deus, aí a minha vida mudou. Literalmente. Porque aí as pessoas me passaram a me ver como um advogado, como uma pessoa de responsabilidade, como uma pessoa que trazia crédito, que trazia alguma coisa, alguma Pra virtude às sociedade. outras. É. E ali foi um marco na minha vida. Então, desse momento pra frente, aí você falando de carro, eu tinha um sonho. Que era o E Honda esse- Civic? e eu não novinho, né? contei esse sonho pra ninguém. É, Nem pra caladinho. você Nem eu pra mim, contei nem esse pra sonho. mim. Só minha esposa Viu sabia. que eu fiquei feliz na época? Você já não trabalhava mais comigo? Não. Porque falou, a gente comprou um Honda Civic, eu acho que eu fiquei mais feliz que ele. Aí você não tinha visto ele ainda. É. E eu não ia te mostrar. Aí até que um dia eu parei do seu lado. Eu de em alguns motinha, di- a em motinha, alguns a milímetros. Honda Lead ainda, eu tinha a Honda Lead na época. vermelho, um vermelha. capacete ridículo. É, Você ridículo. andava com É, ele. laranja e preto. Eu sempre fui muito doido, viu, gente? Até 2000, pra você ver, eu comprei essa Lead em Uma 2014. oportunidade. Usada. Lá em Nova Lima. Na Nova Lima. Usada, Uma oportunidade. que você OLX, motinha de 3 contos na época. E eu fiquei com essa Lead de 2014 até 2020, que foi quando eu peguei a NMAX. Então eu fiquei 6 anos com a motinha da Honda 110 cilindradas e outra. batendo motor. E outra, batendo motor e outra. Uma vez, o Marcos estava comigo ainda. Vai eu lá pra Ribeirão das Neves resolver essas treta de falação demais. E o Marcos fazendo uma outra audiência Fazendo audiência de um aqui, amigo meu. Audiência que virou amigo também. fazendo uma audiência de custódia. E eu tive que resolver pepino, bronca, pesada, na Drummond, De tarde pra noite. de tarde, e eu cismei de ir pela Vilarim pra não pegar a rodoviária, senão um caminhão ia passar por cima de mim, e voltei pra Vilarim. Só que, na hora que eu tava voltando, o caminhão simplesmente esbarrou em mim, devagar, eu caí e fraturei o braço, e voltei de Como Neves até aqui, No Barro Preto. na minha casa, que eu sei, quem me levou lá foi o Igor na época, né? No hospital. Foi. Foi. Você estava na audiência? Eu Aí liguei te pro Igor. encontrei, eu já te encontrei no Mater Day. Eu tava com o braço quebrado. Eu consegui pilotar a motinha de 3 mil conto, 3 mil reais, de Ribeirão das Neves pela Vilarim, que é sofrido, que demora muito mais, Muito é cheio de lombada, até minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu deitei, aí o Igor que trabalhou com a gente, você mandar um abraço pro Igor. Abraço, Igor. Né? E aí eu tava com o braço quebrado. Né? Exatamente. Aí eu te encontrei no Mater Day. Isso. Aí a gente saiu do Mater Day, já era umas E 2, aí eu 3 falei horas da assim, manhã. pô, antes eu não tivesse ido lá, Não. acabou que ratificou a prisão do menino, ficou preso, jeito, não tinha acabou que eu quebrei o braço, Mas não tinha não sei o jeito. quê, aí foi que trem todo. Eu falei assim, ó, tudo tem um porquê, Deus sabe de tudo, tá, não sei o quê. Acabou que depois eu andava de moto com o braço quebrado, Quebrado, de gesso. de gesso, Com gesso. né, com essa motinha aí, entendeu? Então eu fiquei com essa motinha até 2020, né? Então, a sua virada de chave foi quando você teve reconhecimento. Eu Quando entendo Deus que me encontrou, Deus te primeiramente. encontrou. Foi, Quando Deus então me encontrou. teve a questão de Exatamente. Quando Deus me encontrou, aí tudo começou a florir. que Aí você as coisas enxergou o vieram, mundo de uma exatamente. outra forma, né? E aí, como eu disse, aí eu tinha esse sonho de um carro. Aí eu te encontrei na Augusto de Lima. Eu parei do seu lado te fechando. Você Foi. ficou desesperado. E eu abri o vidro. Eu fiquei Na hora que felizão. eu abri o vidro, você faltou pouco pular a janela do carro. Vamos andar junto, vamos dar um rolê, me Exatamente. presta esse carro aqui. Aí você falou, é você? Eu falei, Não, sou porque eu. na irmão. época foi considerado, eu entendo assim, um dos carros mais bonitos do ano, Era. né? Era o sonho de Em todo mundo. 2017, eu 2017, comprei um Honda 0 km, um G10 2017. Zero, sem placa, sem nada. Foi. Ali começou o favor de Deus na minha vida. E ali a gente vem trabalhando, né, Glauber? Até hoje. A né? gente vem ali Aí depois numa eu entendo que você busca. pegou depois caso de grande repercussão. Exatamente. Né? Caso das pessoas já, tipo, pô, hoje eu faço questão, eu quero ele. Né? Exatamente. Uma coisa é você Exatamente. trabalhar em casos de repercussão, Exatamente. de cair de gaiato. Ou então, contratei esse advogado aqui porque não tinha outro a contratar. Outra coisa é a pessoa virar pro familiar e falar assim, ó, eu quero preciso esse daquele advogado no meu caso. Isso que é bom, entendeu? É isso que é importante. Aí a gente veio estudando, veio se evoluindo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de curso. Uhum. Eu vou em todo o Brasil fazer curso com grandes pessoas.
Tem pessoas aqui, inclusive, em Belo Horizonte. Aí eu vou te pedir um adendo para me mandar um abraço. O Fábio Curvelano. Curvelano, sempre me encontro com ele, troca uma ideia, gente boa demais. Professor E a advocacia é artesanal. Artesanal, né? Exatamente. E ali a gente foi trabalhando, foi estudando e a gente ganhou uma notoriedade. Hoje, graças a Deus, por Deus, isso tudo tem se fluído na minha vida. E sabe o que foi legal? Não sei se você consegue perceber isso. E eu gosto muito de falar isso. Eu, com 36 anos de idade, eu me sinto um jovem advogado, sim, mas ao mesmo tempo um veterano. Por quê? Eu peguei aquela fase da advocacia antiga, onde você teve a oportunidade de pegar também, né? Também. Então, eu entendo que existe uma advocacia de 2000, vamos colocar aí, 2015, pé atrás, 2016, pé atrás, e 2016, 2017, uma nova advocacia, diferente. Que aí vem um outro marco, é igual a prescrição, com a pandemia. Então, existe uma advocacia de 2015 pé atrás, de 2015 até 2020, de 2020 até 2023, que é totalmente diferente, que já era digital. Exatamente. Já era digital. Tanto é que hoje em dia você fecha um contrato sem nunca ver quem é o cliente. Eu tenho um cliente hoje. Fecha o contrato, recebe, faz audiência, faz recurso e nunca teve um contato com o cliente. Tem um cliente do Sul. Antigamente falava isso, em 2015, parecia bruxaria. Exatamente. Não tinha como prever isso, não. Cliente no Mato Grosso desse jeito. Saiu daqui para ir pro Mato Grosso desse jeito. E assim, a gente veio nessa sequência, fazendo, acontecendo dessa forma, e Deus foi abençoando, né, Globo? Ali a gente foi adquirindo as coisas. E um outro marco também na minha vida. Quando eu te falei para você, Globo, eu preciso comprar um terreno, cara. Aí você pegou e falou pra mim, eu preciso comprar uma casa. Eu falei pra você assim. Aí você pegou e falou assim pra mim assim, não compra casa não, compra um lote num condomínio fechado. Eu falei, você é louco, cara. Foi isso mesmo. Comprar lote em condomínio eu era doido pra ter, nessa época eu não tinha condição de comprar, tanto que depois eu fui lá pra ver os lotes lá e não tava com condição de comprar, você lembra, né? Eu falei pra você, mas eu vou comprar pra quê, Glauber? Ele falou, compra que é investimento. Investimento, foi. Compra que é investimento. Quem compra terra não erra. Não erra. Aí eu falei assim, aí eu cheguei em casa mais uma vez com a Elaine e falei com a Elaine, nós vamos comprar um lote. Ela falou, mas e aí? Não, nós vamos comprar um lote. E o que eu te ensinei também, eu falei assim, nunca compra uma sala, Exatamente. Você lembra? Porque nunca vai valorizar. Você comprar a sala por 100 mil, vai passar 10 anos, a sala vale 100 mil. Exatamente. Você compra um lote por 100 mil, passa 10 anos, dependendo, ele vale 1 milhão. Exatamente. Principalmente condomínio fechado. Aí eu fui pra Lagoa Santa. Aí lá, você já sabe, já te levei lá, quase que você comprou um lá quase também. comprei. Todo comigo eu não tinha dinheiro na época. Você lembra, né? Lembro. Eu tentei mexer os pauzinhos. Pô, mas você pega carro. Mas dá pra pagar quanto por mês? Não sei o quê. Não tinha oportunidade, só que depois veio a oportunidade de eu comprar em Vespasiano. Né? E tudo tem um momento. Tudo tem um momento. Deus sabe todas as coisas, escreve todas as coisas e a gente vai fluindo. Então o lote também de Lagoa Santa que a gente tem, eu e minha família, foi porque você me deu esse filho. Pra você ver. Eu tenho mania disso, né, velho? Que dá os sinais pra galera, né? Tipo, eu gosto de ser igual o poderoso chefão, né? O paizão de todo mundo, né? As pessoas chegam pra fazer a reunião comigo, né? E eu vou e falo, soluciona. Tô dando dica, faz isso, faz aquilo, de experiência própria, né? Exatamente. Os meninos estão com você hoje. Eu tenho né? certeza que em cada área deles você consegue orientá-los e dou palpite na vida pessoal, na vida amorosa, em tudo que eles me perguntam, eu realmente estou para serviço, você sabe que eu sou assim. Exatamente. Né? Mas assim, o ponto maior que eu acho que na advocacia que a gente consegue não é exatamente só pela sua força física de querer, sabe? É algo advindo de Deus mesmo, porque a notoriedade, ela é de Deus. A sabedoria que Deus te dá é em momentos estratégicos. Às vezes Deus te dá uma palavra no júri que você consegue reverter todo um júri. Às vezes, num processo, uma grande operação, você tem uma palavra, uma direção de Deus, tudo se volta. Processo todo. Quantos processos aí de operações a gente quando que foi essa questão sua de você subir no palco de uma igreja e conseguir levar a palavra como testemunho, né, a Bíblia? Quando que começou isso daí? Não tem muito tempo não, né? Cara, um altar de igreja a gente tem mais ou menos 5 anos. 5 anos, mas que eu... Vem divulgando com mais frequência? Não, aí tem recente, 2 anos. Tem 2 anos. 2 anos e meio para 2 anos. Porque aí a gente... Para você falar de Deus, você tem que ter conhecimento autoridade, de Deus. Não adianta você falar de qualquer forma. Senão igual charlatão. Tá entendendo? E assim, o que a gente tenta trazer para as pessoas que nos seguem, que ouvem o que a gente fala, é um Deus verdadeiro. É um Deus justo e fiel, que ajuda a qualquer um, independente da situação que a pessoa está.
Mas para isso você tem que ter fé. Tem Para que isso ter. você tem que ter alguns princípios e algumas ordenanças. Então é isso que a gente vem tentando trazer e desenvolver nas pessoas. Mas a advocacia no seu papel e a religião no seu papel. É. E eu tenho um lema muito forte comigo na advocacia, porque o maior advogado de todos os advogados foi Jesus Cristo, Psicólogo também. né? Então, no maior das situações, Deus está sempre com qualquer um, independente do A que razão for. é dele. É dele. É dele. É por ele que a gente faz todas as Não coisas. existe a questão de achar assim, o homem tá com a razão. De O homem jeito nunca tá com a nenhum. razão. Eu vejo Silvio Santos, essa frase antiga de Silvio Santos, 1980, e ele fala uma frase dessa, sabe? Que quando o homem tá com a razão, o homem tá Perde o sentido, no sentido da vida, né? A razão, na verdade, ela vem de Deus. De Deus. E o amor de Deus é o que reflete a razão. Então, todas as vezes que você tiver uma situação com alguém, trate-o com amor. Isso. Faça-o com amor, que aquela situação se reverte. Boa. Todas as coisas se abrem. Então, nesse permeio aí que a advocacia, para mim, deslanchou. Quando eu encontrei a Deus, quando Deus me deu notoriedade na advocacia e também... Que você conseguiu conciliar Exatamente. coisas distintas, que a religião da advocacia criminal é totalmente diferente. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende, né? Tem gente que não entende. Tem que gente saber que me julga, diferenciar, inclusive, até hoje. Ah, mas você é cristão e é advogado criminal. Exatamente. Tem que saber diferenciar. Exatamente. Né? Tem que saber diferenciar. Quando eu nasci, em 87, já era assim. Eu não vou mudar isso. Tem uma Constituição, tem uma Bíblia. Mas eu sei interpretar cada uma. A Exatamente. minha hermenêutica é diferente. Igual eu falo. A pessoa fala assim, pô, mas você escuta Racionais. Eu falo assim, mas eu tenho uma hermenêutica Sobre a música. sobre a música. Sobre a letra da A letra música. da música. Às vezes até o batido da música, o tempo da música. Não é ouvir Racionais e, sou malucão doido. Não. É interpretar a letra da música, o sentimento, o que ele queria falar com aquela letra da música ali, entendeu? É igual uma obra de arte, né? Pra quem Você tem que entender. tem que entender. Você querer criticar, mas isso aí não vale, porque o pintor foi ali e fez isso aqui. Mas pra quem entende, sabe Tem um direitinho valor agregado qual muito que é a real que ele queria passar com aquela, né? É a mesma coisa um carro. Um carro. Para você, uma Mercedes tem muito valor. Uhum. Para outros, uma BMW tem muito Tem valor. valor. Então, é a forma que depende. você enxerga. Exatamente. Né? De interpretação também. E o que a gente vê de toda essa situação é que a advocacia, ela te abre portas, assim como abriu para você também. Hoje você tem um leque de situações a qual a advocacia te proporcionou. E o principal é saber entrar, tomar um café e sair. Em Da qualquer zona lugar. norte à zona sul. Qualquer lugar. Você já andou comigo, você lembra como que era. Qualquer lugar. Você chegou aí comigo em casa mais cara de Belo Horizonte, Uma você das sabe. melhores no Belvedere. Uma das melhores do Belvedere. E também foi na pior casa no Governo da Serra. Né? Então você viu, né, de A a Z na advocacia. Totalmente. Né? Num período curto de tempo. Totalmente. Período A gente curto de ficou advogando junto por uns 2 anos. 2 anos, 2 anos. 2 anos, 2 né? anos, né? 2 anos de muito aprendizado aquilo ali. Tô mantendo a tradição aqui do Pô de Paiva, gente, né? Já até acendemos aqui uma hora que o bate-papo tá muito bom. Inclusive, Já foi? Já foi. Uau. Porque no Instagram, a live cai com 1 hora. No YouTube continua, né? Então, pra quem tá aí assistindo no YouTube, mantendo a tradição que eu queria que você focasse pra essa câmera, tá? E a palavra é com você pra finalizar o nosso Pô de Paiva. Então, Glauber, um cara, a vida de um homem, ela necessita de Deus. Não tem como um homem viver sem Deus. E aí Deus abre todas as portas. Mas a gente também precisa fazer. Assim como a gente falou aqui, assim também como eu fiz. Eu corri atrás da advocacia. A gente participa hoje de algumas grandes operações, que você sabe disso, porque a gente também tem um esforço. Mas tudo advém de Deus. É porque é Deus que coloca, inclusive, meu nome na cabeça do cara que está lá sendo preso, que foi preso, que necessita dos nossos serviços, né? E para isso, eu tenho um versículo bíblico que eu trago ele com muita fé. Esse versículo bíblico, ele está em Josué 1, capítulo 9, que diz assim: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Então, esse versículo bíblico, ele traduz muito na minha vida. Todas as vezes que a gente sente alguma coisa, a gente tem que ter Deus como aquele que nos capacita, nos dá força e nos dá sabedoria. Independente de qualquer situação, Deus faz todas as coisas. E assim é a gente na profissão também. A gente precisa ser forte, a gente precisa ter coragem na nossa profissão. Porque se a gente não tiver coragem, não tiver força na advocacia criminal, a gente é engolido. E Deus não vai deixar isso. Deus não vai deixar que isso prevaleça. Então a minha... Esse versículo aí resume: seja forte e corajoso, que eu estarei com você. Não é isso? Exatamente. Em todo momento. Todo momento. Em todo momento. A pessoa pode estar passando a situação que ela Dificuldade tiver. for. Uma hora a tempestade vai passar. Vai passar.
Nada que um dia após o outro não resolva. Eu entendo, Marques, que tudo no universo é uma questão de energia, beleza? Existe uma energia, eu entendo que Deus também é uma energia e Jesus Cristo é a figura similar de Deus, certo? Aqui na Terra. Filho. É o Filho. Mas Deus é uma energia muito forte que existe. E existe conexão. Em todo lugar que você perceber que tem energia, vai ter algo conectado, beleza? Mas além disso, entre a energia e a conexão, existe a frequência. Então, se você não tiver sintonizado a sua frequência com Deus, você não se conecta, tá bom? Mesma coisa, um Wi-Fi, por exemplo, tá? Exatamente. Tem a torre de energia do Wi-Fi, tem o seu telefone com bateria, tá? Mas tem que ter a frequência do Wi-Fi. Se não tiver, não adianta. Então, beleza, eu tô cheio de energia, tá? Tô conectado. Deus tá aqui. Tô conectado, tá conexão aqui, ó. Mas se sua frequência não tiver com Deus, já era. Você perde tudo. Exatamente. E tem pessoas que preferem ter energia, preferem ter conexão, mas esquece de estar com a frequência. Você entendeu? Exatamente. Se não tiver igual o somzinho de antigamente, né? Sim. Você fica ali, ó. O som tá ligado. Beleza? Tem energia. Tem conexão. Tá conectado ali. Mas se não tiver na frequência, vai ficar uma chiadeira. E a vida das pessoas é assim. Quando a pessoa não tá na mesma frequência de Deus, ela vai ficar na chiadeira danada. E aí fala assim, por que minha vida tá ruim? Por que minha vida tá chiando? Por que tá igual uma caixa de marimbondo isso aqui? Exatamente. É porque só a frequência não tá certa, entendeu? Exatamente. Então as pessoas têm que entender, né? Não adianta ser só energia, Não disposição, querer achar que é dono do mundo. Por exemplo, tá? Que Deus o tenha no céu. Esses dias, um jovem, né? Agropecuário, Mato Grosso, salvo engano, pegou um filho num avião de 10 milhões de reais, num Baron 58. Sou doido pra ter um bimotor daquele. E o menininho, de 11 aninhos, pilotando, o pai conversava com o filho e falava, você é mesmo, essa frase vai ficar na minha cabeça, sabe? Você vai com a minha mãe, é mesmo. Tipo assim, ele não sabia o que estava fazendo. Mas porque naquele momento, a energia desse homem, que tem 50 fazendas, que veio a óbito, a energia dele falou mais alto do que a conexão com Deus. Ele ignorou a conexão que ele tinha que ter com Deus e achou que pelo fato de ser milionário, de ter um avião, de ter um filho, tá com uma vida muito boa, ele imaginou que a energia dele fosse maior que a energia de Deus. Às vezes a pessoa, Marcos, eu comentei isso com a minha mãe esses dias, ela pensa que pelo fato dela ser milionário, multimilionário, que ela não vem a óbito. Ela acha que ela pode mais do que Deus. Ah, eu posso fazer e acontecer. Eu te falo que eu já fui assim, somente embriagado. Ah, eu faço e acontece, que Deus não faz nada comigo. Ah, que eu não acredito em Deus. Tem pessoa que debocha. Então não adianta, você pode estar com a energia que for. Se a sua frequência estiver diferente da de Deus, mesmo que a sua energia, tá? Na sua cabeça, você imaginar que a sua energia é maior do que Deus, que não é nunca. Não é. Mas tem gente que pensa Sim, que é. sim. Se não tiver a mesma frequência, filho, já é. Não tem como. Não tem jeito. Você não consegue Não nada. consegue nada. Isso mesmo. Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certos por linhas retas. Retas. Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas nós também precisamos estar em Deus para ter o certo Justamente. e o melhor. E de uma forma resumida, como você disse para mim, olhar para a câmera Isso. e dizer o que eu tenho a dizer a todas essas pessoas que estão nos seguindo é o que está em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, independente da sua situação. O melhor está por vir. E creio que o melhor está em Jesus Cristo, Que é o caminho. nosso Salvador. Né? Então, muito boa noite a todos que ficaram aí assistindo. Quem irá assistir posteriormente, por às vezes estar trabalhando, está em alguma outra atividade, vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo inclusive no Spotify, Ótimo. que é uma coisa moderna, Nova. né? Porque você tá na Sempre academia, inovando. você põe o fone aqui e tá ouvindo, não precisa assistir. Tá no carro, tá ouvindo. Então o Spotify também é muito legal. Então, agradecer a todos que ficaram aqui nessa noite de terça-feira com a gente. Quem está assistindo, quem irá assistir depois, lembrando que terça-feira que vem vamos dar sequência ao nosso Podpah de número 30. O ano tá passando, mas para quem achou que ia ser só marketing, vamos dizer assim, Exatamente. estamos aí já no episódio número 30. Graças a Deus, né? Com a colaboração de todos aqui. Então, muito obrigado a todos, principalmente você, irmão. Saiba que eu tenho carinho e admiração das pessoas da minha família. Eu confio em todas, e todas as pessoas da minha família sabem que
Eu brinco com a minha mãe, né? Ó, mãe, se um dia for preso, liga pro Marcos, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Então, você pode ter certeza que, Obrigado. tirando as pessoas ali da minha casa, você na rua é a pessoa que eu mais confio. Obrigado. E sempre foi assim, né? E eu sou leal, você sabe disso. Isso aí. Quantas vezes eu já discuti com muitos. Muitos. Não briguei. E mesmo eu tô errado, às vezes. Mesmo eu tô errado. Porque eu sou de errar. Eu não brigo, mas eu discuto. Quantas vezes eu já discuti com as pessoas por você. Mas não pelo que você fez, mas sim pela pessoa que você é. Às vezes a gente erra. Todo mundo erra, todo mundo tá propício ao erro. Mas quem te conhece de coração e sabe o quão generoso, o quão grande homem você é, sabe o que eu tô falando. Eu sou capaz de errar e pedir desculpa. Claro. Quando eu erro. Quantas vezes eu e você, nós já pedimos desculpa um pro outro. Mas fechou. E aqui, muito obrigado. Só não posso deixar de mandar um abraço. Pode mandar, fica à vontade. Vou mandar 2 abraços. Então tá. Aos 2 que estão comigo lá no escritório. Boa, manda. Um você conhece. Todos os 2 você conhece. É o Lucas e o Lucas. Júnior. Lucas, pessoa fenomenal. Lacerda também, Lucas, merece respeito, consideração. Cara íntegro, né? Leal demais. Leal. Cara. Lucas é leal demais. Lucas desenvolveu na advocacia um tanto que a gente não imagina. Mas merece. Ele, para redigir uma petição, para ajudar num estudo analítico do caso, o cara virou um extraterrestre. Um abraço pra ele também, né? Lucas me ajudou, Lacerda, muito. Teve comigo, né? Muito. Lucas Lacerda, um abraço. Eu falei que eu ia te mandar um abraço, tá aí o abraço pra você. E o outro, Júnior Almeida, lá de Brité. Pessoa fantástica também. Foi um que do nada eu falei assim: vem tomar um café comigo aqui outro dia. Sem do nada, sem interesse. Não, quando eu conheci ele, uma históriazinha simples. Eu falei assim, gente, eu vou abrir um dia aqui, se a pessoa quiser vir no escritório tomar um café comigo. E foi da pessoa que mais mandou direct, e eu fui lá e tomou um café comigo. Isso tem anos já, ó. Pessoa tem fantástica, anos, gente coração boa. também gigante. Isso. Um irmão em Cristo Jesus também, e aquele que, a qualquer hora, como eu e você, assim, Lucas também, mas é aquele que a qualquer hora você pode ligar pra ele, parece que o Júnior não dorme. Se você ligar pra ele 2 horas da manhã, ele te atende e fala com você no que for preciso, assim como top eu demais. e você também, né? Vai ficar salvo aí, o Lucas e o Júnior, né? E mandar um abraço, Ana Júlia, que tá ali fora, o Elzinho que tá lá em casa, tá assistindo, já mandou aqui pra Elaine, minha esposa também. Merece, todos um grande abraço né? pra todos vocês e todos aqueles que nos acompanham, que tem a gente nas redes sociais. Um fraterno abraço, um grande abraço desse que admira todos vocês e que torce pelo bem dessa nação, que torce pelo bem de todo mundo, que também quer o bem. Forte abraço pra todos. Muito obrigado, viu, Glauco? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tamo junto.